7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje no programa temos o prazer de receber o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, empresário Leonardo Castro de Abreu, para falar sobre toda a polêmica de fechamento, reabertura do comércio, a Covid, essa crise financeira de Campos, enfim. Vamos abordar vários assuntos a partir de agora com o senhor, presidente. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite, estar presente hoje nesse programa aí com vocês. Muito interessante a gente ter essa oportunidade de falar com os seus ouvintes, que com certeza tem uma audiência muito grande, e estou à sua disposição. Leonardo, bom dia, obrigado pela presença. Vamos começar falando aí do que foi aí tema na categoria. Você representa a classe produtiva, o comércio e a indústria de Campos, que foi, desde que saiu o decreto de fechar o comércio em setores não essenciais, o decreto foi anunciado na segunda-feira da semana passada. A decisão foi tomada no domingo retrasado, por conta de uma explosão de número de casos, de infecção, de internação por Covid, inclusive UTI. Na segunda-feira foi anunciado, na terça-feira passou a funcionar. Gerou vários protestos, a Folha registrou vários deles, não das entidades como a SIC, CDL, Firjan, mas de comerciantes que se reuniram em grupos de WhatsApp e tal, e alguns propuseram até não cumprimento, desobediência civil ao decreto. Houve quem falasse até em violência, teve alguma... Aquelas, sempre tem um aloprado 2, para falar. Mas foi proposto de maneira aberta a desobediência civil, isso foi proposto de maneira aberta por vários comerciantes. E muita pressão, o governo reviu isso e foi anunciado na sexta-feira que a partir de hoje isso seria revisto. Como é que você viu isso enquanto presidente da ASIC e enquanto cidadão? Bom dia. Bom dia, Luiz, novamente. Vamos lá. Na semana passada, nós tivemos uma reunião, você falou desse decreto 26, nós tivemos uma reunião lá na prefeitura na segunda-feira, e lá praticamente foi principal, foram apresentadas as condições de contaminação de coronavírus aqui em Campos. É uma condição muito ruim, caos, que a gente percebe que é um caos, considera um caos na cidade. E foi esse comentado que iria sair o decreto, com algumas restrições. Mas na divulgação do decreto, não contemplava um fechamento total, como foi proposto posterior. Então, como à tarde saiu o suplemento do Diário Oficial, praticamente interrompendo as atividades das áreas comerciais. E isso, com certeza, gerou uma insatisfação muito grande. Todos os empresários, principalmente as entidades também, começaram a se reunir. Nós tivemos uma reunião à noite lá na CDL, as entidades nós tivemos lá, Cindy Varejo, CDL, a SIC, com alguns membros, e resolvemos participar daquela manifestação lá no Trevo do Açaí, antigo Trevo do Índio. Tivemos lá uma manifestação ordeira e especificamente para demonstrar a insatisfação do que foi determinado pelo decreto. Alguns meios de comunicação, eles deturparam um pouco aquela nossa manifestação, dizendo que ela foi desbaratada com a polícia, pusemos fogo nos pneus, e nós tivemos uma interrupção da BR-101, a polícia chegou, nos perguntou o que estava acontecendo, nós explicamos e falamos assim, durante 15 minutos de nossa manifestação aqui, estaremos liberando a pista. A polícia se afastou e ficou aguardando. Outros membros, que a gente não sabe quem, colocou fogo lá na curva perto do Açaí. Quer dizer, era para bagunçar a nossa manifestação
que era única e exclusivamente para demonstrar uma insatisfação do que ficou determinado no decreto. E a partir daí, outras reuniões foram sendo feitas, e dali um grupo uma grande parte desse grupo foi até a prefeitura. Eu não pude acompanhar, estive presente na manifestação lá em frente ao Shopping Estrada, não pude acompanhar, e lá em frente à prefeitura uma comissão foi escolhida para conversar com os representantes da prefeitura. E a partir daí começou a desenrolar um contato mais próximo e realmente demonstrar para eles que o comércio é o menos impactante nessa contaminação, nesse momento, praticamente nesse momento não. Se você analisar o gráfico de julho para cá, quando praticamente o comércio voltou a funcionar, as curvas começaram a cair. Tanto que alguns hospitais, não somente aqui, em outros municípios, começaram até a desmobilizar as unidades do Covid. E aí, o maior impactante de tudo que a gente observou, e é de conhecimento de todos, isso aí começou nas eleições. Tanto que a Justiça Eleitoral permitiu reuniões políticas. Isso aí foi um outro implicador também, que ajudou nas grandes aglomerações. E aí passou esse período todo de campanha. Eu já falei isso algumas vezes, fiquei muito chateado pelo ocorrido, onde nenhum político preocupado com esse problema de contaminação, à época, se manifestou sobre isso. Então, as aglomerações estavam acontecendo bastante em vários pontos da cidade, por causa da campanha. Logo em seguida, vieram as festas de final de ano. E agora, as férias. Quer dizer, então, é um somatório de ocorrências que veio a calhar com esse problema agora do caos da contaminação e dos hospitais. Bom, se você tem um grupo de pessoas, ou uma grande parte da população, que não tem consciência do problema, você tem que se estruturar de uma outra forma. Ou você aumenta suas campanhas de divulgação, de conscientização, tem de alguma forma melhorar a estrutura dos hospitais, porque isso aí é cíclico, você não pode tirar essa estrutura, porque achando que está tudo normal, não é normal. Todo mundo sabe que o vírus é mutante, então pode ter outro pico, uma outra curva daqui 2, 3, 4, 5 meses, se a gente não tiver uma consciência, se a vacina não for suficiente, a vacina não vai curar todo mundo. Então, essa conscientização tem que ter. Então, a associação comercial, que praticamente representa uma boa parte dos empresários, porque é indústria, comércio e serviço, toda atividade que gera emprego e renda pode estar vinculada à associação comercial. Então, a gente repudiou muito esse problema, porque nós estamos já num período que é um lockdown parcial na cidade. De janeiro e fevereiro, a cidade já para naturalmente. Então, o movimento do comércio já cai 30%, 40%, 50% na maioria dos segmentos. Então, você vai fechar o comércio, mais ainda, quer dizer, a pessoa vai ganhar pouco nesse período, não consegue ter suficiente receita já para pagar os tributos que já venceram e os a vencer, e você provoca uma paralisação maior ainda. Então, esse é o nosso repúdio, essa é a nossa reclamação, e surtiu efeito, logicamente, essa manifestação dessa insatisfação. Percebeu-se que a influência é muito pouco. Quem produz, quem emprega e quem gera tributo não pode ser penalizado pela falta de consciência da população e pela falta de fiscalização onde realmente tem as aglomerações. Isso é um ponto principal que a gente quer conversar com o poder público, que tem que intensificar aonde aglomera. Onde aglomera hoje são as praias, aonde aglomera hoje são as lagoas, e aonde aglomera hoje são os filas de banco. Então, se eles não têm ingerência para atuar em cima do sistema bancário, mas pelo menos, como sugestão, tem que chamar os gerentes regionais dos bancos. Tem que ter uma solução, porque vai ser praticamente até dia 29 esse problema nas filas bancárias. E o grande caos que a gente observa, que a conta pior vai chegar é depois do carnaval. Eles já estão recebendo as últimas parcelas desse auxílio emergencial. Muita gente na praia esquece que está gastando o que não tem. E quando chegar a conta depois do carnaval, o problema vai ser muito maior. Então, a nossa preocupação é não poder fechar o comércio, que desemprega,
que deixe de pagar os tributos, a prefeitura precisa ter arrecadação própria, tanto que vem falando isso há muito tempo, que caiu a arrecadação própria. Então, se fechar o comércio, vai arrecadar menos. Então, o caos se generaliza e a situação fica pior, e não é isso que a gente quer. Leonardo, algumas coisas que você colocou aí. Primeiro que a gente estava lendo aqui a matéria da Folha, a gente descobriu lá a manifestação na BR, na manhã de terça-feira, e realmente houve um grupo que chegou a queimar pneu e fechar a BR. Quer dizer, isso não tem foto, inclusive, né? Sim. Então, houve um grupo. O que me parece, assim, eu não fiz nenhuma dessas matérias, tá? Até foram feitas por outros jornalistas, então eu não peguei essa pauta. Agora, o que me parece é que, assim, que é um fenômeno que acontece de resto a partir das redes sociais em todas as instituições, não é só representativa do comércio. É que o controle que as instituições tinham sobre seus setores, com as redes sociais, esse controle ele não é mais tão eficaz assim. Os radicais com as redes sociais, em qualquer setor, inclusive no comércio, eles colocam a cabeça para fora muito mais do que faziam antes, né? Então, ainda que o queimar pneu não tenha sido uma atitude que tenha contato com a chancela, que tenho certeza que não, da SIC, da Fijan, do Cindy Varejo, da CDL, o fato é que houve queima de pneu, né? E queimar pneu em BR está errado, ponto, né? Independente do motivo do protesto. Outra coisa é o vírus mutante. Eu não sou especialista, eu sou leigo, como você, como Cláudio, mas já ouvimos aqui muitos especialistas, inclusive o Leandro Rabelo, que tem doutorado em biologia evolutiva, professor da UENF. Ele falou, entrevistamos ele, qual mês você lembra, Cláudio? Aqui. Mas entrevistamos ele ano passado, ele falou que a sorte nossa em relação ao SARS-CoV-2 é que ele é pouco mutável. Ele não é tão... A família do SARS, a família SARS, ele não é muito mutável. Em comparação, por exemplo, com a família do vírus influenza, do H1N1, gerou gripe espanhola. Tanto assim que as primeiras cepas de mutações agora do SARS-CoV-2 ocorreram agora recentemente, na África do Sul, né? Já apareceram em Manaus também, no Rio de Janeiro. No Amazonas. No Amazonas, falei em Manaus, no Rio de Janeiro. Mas depois de mais de um ano do vírus já, se fosse uma influenza, isso daria antes. Agora, eu vou te perguntar, assim, a gente, como eu falei, o vírus é muito recente, Covid-19, porque ele foi descoberto em 2019, né? Mas o que a gente tem alguns exemplos já para se orientar. Vamos pegar, por exemplo, que é sempre considerado assim, exemplo de capitalismo, né, com justiça social, os países escandinavos, né? Vamos pegar aí Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, né? Se você analisar, porque a Suécia foi o único que quis adotar a imunidade de rebanho, deixou o comércio aberto, enquanto Dinamarca, Noruega e Finlândia fecharam o comércio. A recuperação econômica da Dinamarca, da Noruega e da Finlândia, tendo feito o lockdown mais duro e ter diminuído o período mais agressivo da doença, deu uma resposta econômica melhor do que na Suécia. Então, embora a curto prazo o lockdown seja uma medida amarga, ele até economicamente não se revela, usando os países escandinavos como exemplo, melhor para a economia? Olha, a gente está falando em países bem diferentes, situações econômicas bem diferentes. E a educação do povo também muito diferente. A conscientização realmente é difícil. Porque no nosso país, o poder aquisitivo, o poder de compra já é muito baixo. Então você vai manter
Você não consegue manter as pessoas em casa, desse poder aquisitivo baixo, que eles precisam trabalhar. E a pessoa de classe média para cima, hoje tem um problema muito sério, que eles estão ficando doentes psicologicamente. Mesmo aquele que tem o poder de compra, se ele está confinado, isso aí, já vários estudos, já várias reportagens já vieram, as pessoas estão ficando em casa doentes. Então, na verdade, os hospitais vão acabar continuando ou piorando uma situação, porque as pessoas estão confinadas, doentes, e aqueles que não têm o poder econômico não vão conseguir mais, principalmente essa contribuição emergencial, auxílio emergencial, precisam sair para trabalhar. Então, você tem lá atrás, a classe média ficou confinada, respeitou mais. A classe menos favorecida teve que ser para trabalhar. Depois, praticamente, quando você começa a apertar e fazer um lockdown parcial que seja, a situação começa a inverter, porque a classe média já não aguenta mais ficar dentro de casa. A classe média tem poder de compra, quer sair para comprar. Então, eu sei que é difícil, é muito difícil. Você fazer esse controle é muito difícil. A gente não tem uma solução ideal para isso. Primeiro que o vírus é uma coisa, um desafio da medicina hoje. A gente está falando em mutação, então já aconteceu primeiro lá na Inglaterra. Não, primeiro na África do Sul. Na África do Sul. África do Sul, desculpa. Depois foi para a Inglaterra. Depois foi para a Inglaterra. Depois agora no Brasil apareceu em Manaus, a gente acabou de comentar. Então, são pontos e riscos de reinfecção. Então, você tem uma estrutura hospitalar precária, uma população precisando trabalhar, que é de baixa renda, uma população de classe média acima ficando doente, que os idosos estão ficando doentes, eu vejo isso claramente nos idosos que eu já conheço, estão ficando deprimidos, a mobilidade está ficando ruim, uma série de fatores que você jogar isso, a culpa, vamos dizer assim, penalizar um comércio, eu já falei, principalmente nesse período, que já é um lockdown parcial, é o nosso maior questionamento. Então, daqui para frente, por exemplo, se chegar depois do carnaval, a gente não sabe como é que vai ser a estrutura hospitalar para responder o que vai acontecer depois do carnaval. É muito difícil, tanto financeiramente quanto em termos de contaminação. É uma coisa que é difícil para o gestor. Você comentou antes aí sobre essas manifestações dos radicais. A gente não tem uma posição radical, a gente tem uma posição, sim, conversar para tentar soluções. Tanto que eu tenho aqui do meu lado aqui uma carta compromisso que foi entregue a todos os candidatos. Eu li novamente a carta compromisso, rapaz, reflete tudo que nós estamos passando hoje e as reivindicações que a gente fez. Tanto em termos de organização, quanto os comentários de parceria, quanto estar junto com o poder público. Então, independente de quem esteja, que o nosso prefeito que foi eleito hoje, ele foi eleito com 1/3 dos eleitores. Mas hoje ele tem que governar para 100%. Não importa se 1/3, 2/3, 100%, ele tem que governar de 100%. Então, se ele não tiver uma parceria, uma coisa transparente e que seja coerente com justiça para caminhar a realmente benefício, e vai chegar um nível que todo mundo vai se radicalizar nas suas atitudes, nas suas ações. Então, no primeiro momento, no primeiro início de governo, a gente não pode, eu acho que seria até incoerente a gente falar em radicalizar nossas ações. Muito difícil, porque a situação da prefeitura é difícil, gestão pública é difícil, quanto mais agora no período de contaminação do Covid, que é um caos implantado. Tem que só para deixar claro, quando eu falo de radicais, eu não falo da SIC, da CDL, da Firjan, assim, de varejo, da Decide, Carjopa, a Decide J, nada disso. O que eu falo é o seguinte, antes das redes sociais, essas instituições tinham um controle maior sobre a sua categoria do que tem hoje com as redes sociais. E que hoje, com as redes sociais, os radicais têm muito mais chance de expressão do que tinham antes. Porque antes, se um radical desse não chegasse ao poder de uma instituição dessa, ele não teria voz. E hoje, com as redes sociais, como Humberto Eco disse, deu voz aos idiotas,
esses radicais têm voz. Eu, hora nenhuma, coloquei esse radicalismo para as instituições. O que eu disse é que hoje as instituições têm menos controle sobre esses radicais com as redes sociais. E é fato. Teve gente pregando desobediência civil abertamente e teve gente falando até em violência física. E teve gente que colocou fogo no pneu na BR. Tem foto. Quer dizer, mas eu, hora nenhuma, disse que essas atitudes são das instituições. São de radicais que as instituições com as redes sociais hoje não conseguem mais segurar. Mas, Aloysio, a gente tem que entender o seguinte: a gente está passando um período crítico desde 2014. E isso é um somatório de problemas. Campos, né? Que vem a pilhar agora. Você está falando Campos, né, Leonardo? Campos. Estou falando Campos. Verdade, dezembro de 2014. Que era do pessoal de 2014 com problemas sérios na cidade. Então, com certeza, você falou aí, mas a gente não tem um controle direto, a gente tem um controle direto. Você não vai fazer isso. Cada um tem a sua cabeça, cada cabeça é uma sentença. A gente dá as diretrizes e o encaminhamento de como é que a gente deve agir. Porém, se você olhar de 2014 para cá, foram somatizando os problemas. Então, tem empresário que se suicidou, tem empresário que fechou, tem empresário que fechou as portas, não quer nem saber se tem problema tributário, se tem problema trabalhista. Então, cada um teve a sua reação, está tendo a sua reação ainda. Então, a gente não pode ter um controle total sobre as pessoas e, com certeza, esses que estão mais radicais, então esses podem ser os que estão sofrendo mais desde a época, mas é uma minoria para a gente observar com essas atitudes. Isso aí é uma minoria. A grande maioria está indo num caminho que realmente a gente precisa ter, de ordem, de consciência e de conversa. Porque se a gente não conversar, a gente não chega a denominador comum em hora nenhuma. O governo novo, estou aqui para bater palma e dizer que ele está totalmente correto, eu acho que a gente tem que estar próximo, junto, para poder ajudar a governar. Ele entender quais são os anseios do empresariado de Campos. Campos precisa do desenvolvimento econômico para já. Agora, que projetos são esses? Está todo mundo voltando para a saúde. Todo mundo está olhando para a saúde. Agora, e as outras coisas? A gente precisa ter as outras coisas de desenvolvimento da cidade para diminuir o número de doentes da cidade. Porque as pessoas estão ficando doentes, estão ficando neuróticas, estão problemas emocionais e psicológicos graves. Então, o desenvolvimento econômico da cidade hoje é urgente. Então, se a gente estiver próximo e discutir o assunto em alto nível, sem interesse, a gente consegue chegar a algum ponto. O grande problema é quando a gente percebe se tiver alguma coisa por trás. Aí atira até os nossos estímulos. A gente não quer que tenha nada por trás, a gente quer que tenha de tudo às claras e bem transparente. A gente sempre trabalhou assim e sempre tentou caminhar dessa forma. Então, a grande maioria dos empresários pensa dessa maneira também. A gente precisa ter transparência para caminhar junto. Esse governo que está aí, quem votou ou não votou, não importa. É o governo que está aí. A gente tem que bater pau para ele dar certo. Se ele der certo, ganha todo mundo. Entendeu? E a gente tem que fiscalizar no bom sentido, porque não é papel das entidades, é papel da Câmara Municipal, fiscalizar todas as ações. Realmente, todas as ações têm que ter justiça social, tem que estar com desenvolvimento econômico, tem que ter bons projetos, porque hoje todos os níveis da sociedade estão sofrendo, desde o morador de rua até o de alta classe que da cidade está sofrendo. Porque mesmo o cara que tem dinheiro vai aplicar onde? Se quer vender, quiser transacionar algum negócio, não tem como, é muito difícil, entendeu? Então a gente tem que sentar para conversar, para ter um norte, para a gente perceber junto ao poder público qual é esse norte que eles estão pensando. Qual é a vocação, voltar à vocação de campo de agricultura? Não sei, é isso mesmo? Tem que ter um norte. Aproveitar as oportunidades do Pôr do Açúcar, temos que aproveitar. De que forma melhor? Então, tem uma série de coisas que precisa discutir e sentar na mesa para poder melhorar a situação da nossa cidade. Essa questão da crise, o nosso tema está estabelecido para o terceiro bloco, Leonardo. Terceiro bloco, vamos colocar essa bola no chão. Tem aqui participação de telespectadores pelo streaming.
em comentários. O Renato Carvalho de Oliveira. Campos vive exclusivamente do comércio sem contar os royalties. Já não andava bem das pernas. Epa, pulou aqui. Só um segundo aqui. Já não andava bem das pernas antes da pandemia. 2020 fundou ainda mais a única atividade econômica da cidade. Enquanto isso, as pessoas vão para as praias em outras cidades. Pois já que Campos nunca foi um balneário. Pulando toda hora aqui. Campos nunca foi um balneário. Vê aqui. Campos nunca foi um balneário turístico, fazendo festas. Depois volto para Campos. Aí eu começo que é ocupado pelo aumento de casos de Covid. Absurdo. O Renato Carvalho de Oliveira, acho que assim, não há uma causa para você colocar. Com certeza que o Renato colocou, as eleições foram um fator de aumento de contágio. Sem sombra de dúvida. Agora, a Folha tem publicado diariamente as fotos do Boulevard de Campos. E todo santo dia o Boulevard de Campos está apinhado de gente. Então, se a Covid é uma doença de contato, e logicamente que as festas de final de ano pioraram isso também, né? Se a Covid é uma doença de contato, ela não vai escolher o contato da política, o contato do comércio ou o contato do Réveillon. Tem contato, ela transmite. E permanece principalmente das filas do banco. A fila do banco no Boulevard, que você diz, gira o quarteirão. Quer dizer, e as pessoas parecem que, se ele não ficar agarrado do pescoço do outro, eles vão perder a senha. Absurdo. Então, total falta de consciência. Aí, de que forma penalizar o banco? Tem que chamar para conversar, tem que falar, olha, vai multar, vai acontecer isso, alguma coisa tem que ser feita. Porque ali é uma grande aglomeração na cidade hoje, dentro da cidade. O restante, que eu falei, nas praias é uma coisa absurda. Eu falei com o Cláudio mais cedo que eu tive uma das praias, não de campo ainda, em São João da Barra, tive uma das praias e ninguém preocupado em usar máscara, ninguém preocupado no distanciamento. Então, a consciência das pessoas não tem. Eles não têm consciência do problema. Ou tem, mas não quer atender, não quer cumprir. Então, foi o que eu falei, você tratar disso, tratar de pessoas, gestão de pessoas é uma coisa terrível, terrível, muito difícil. Principalmente as pessoas que têm até baixa cultura. Então, fica tentando achar um caminho para que a gente possa melhorar essa situação, eu não vejo que é conscientização. Basicamente é conscientização. Agora, conscientizar de que forma? Com punição? Não sei. Com multa? Não sei. Entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar. Caçar o vará? Como é que é? Caçar o vará de funcionamento. Também, em algumas situações, porque aquele ponto comercial está provocando aglomeração, por exemplo, o banco é um ponto, é uma instituição financeira que está provocando aglomeração. E qualquer outro ponto comercial que estiver provocando aglomeração tem que ser fiscalizado e tomar todas as medidas possíveis. E isso eu não vou defender o empresário daquele ponto comercial se ele não está atendendo os protocolos. Tanto que a gente recebeu justamente na sexta-feira o protocolo que é do decreto 27 são regras da vida. Aquilo ali, eu já li praticamente tudo, são todas as formas mais rígidas de limpeza, de atendimento, de preparação de ambiente, de conscientização das pessoas que utilizam o ambiente, as pessoas que trabalham, então tudo isso tem que ser mais rigoroso. Beleza, tranquilamente. Desde que nós aprovamos que mantenham o comércio aberto. Agora, tem que fiscalizar todo mundo. Todo mundo tem que ser fiscalizado igualmente. Tem várias manifestações aqui. Tem o Maurício Forel Batista, que é aqui nosso telespectador mais assíduo. Ele faz aqui uma pergunta para você, Leonardo. Uma pergunta não, ele faz uma afirmação, não uma pergunta. Mas ele contrasta você aí. Ele bota aqui: meu caro presidente da Associação do Comércio,
desde o começo, vocês, a gente está falando dos comerciantes, eram contra o lockdown. Inclusive, fizeram manifestações nas ruas de Campos. Portanto, sempre ignoraram a ciência. Acho que ele está falando daquelas manifestações naquele lockdown que Rafael fez de abril, de maio a junho, né? Também um lockdown parcial, é. Uhum. Então, por exemplo, aquela época, então, outra coisa também que a gente... Vamos voltar mais atrás um pouquinho. Quando nós iniciamos o problema em aparelhação, foi dia 16 de março, lá atrás, um vírus desconhecido, ninguém sabia qual seria a manifestação. Eu, vou até te dizer, eu já fui para a mídia e falei assim, gente, fiquem em casa. Porque na época a gente não tinha número, a gente não tinha estatística, não tinha nada, e era totalmente desconhecido o comportamento do vírus e o comportamento das pessoas. Eu fui várias vezes falando, fiquem em casa. A partir do momento que eu vou tomando consciência, e algumas pessoas vão tomando consciência, vendo que começaram a existir os protocolos, esses protocolos estavam ajudando a não proliferação, a gente começou a tomar uma consciência e, logicamente, que o comércio poderia continuar aberto. Depois veio o lockdown, mais na frente veio o lockdown de Rafael. A gente percebeu um lockdown parcial, que ele estava justamente só fazendo esse lockdown no centro da cidade, o nosso grande quadrilátero aqui, que é onde tem a grande parte dos empresários da área produtiva, lojistas e outras atividades dentro desse coisa. E aí a gente questionava o restante da cidade. Essa cidade não estava atendendo os protocolos, não estava atendendo a não aglomeração. Tinha festas, tinha eventos, tinha churrasco. Então o nosso questionamento também foi esse. A prefeitura, inclusive, percebo que até hoje não tem estrutura, não tem recurso, principalmente recurso humano, para fiscalizar toda a cidade. Nós temos um município de 4.000 km². É impossível fiscalizar a cidade como um todo. Você vai fazendo ações por região, mas foi o que já em conversa com a prefeitura, assim, eles chegam, eles atendem, vai todo mundo embora, quando dá as costas e volta tudo de novo. Quer dizer, é difícil, acontece, as pessoas, está sendo muito difícil. Então, está enxugando gelo. E aí o empresário que está produzindo, que está empregando, não pode ser somente ele penalizado por causa disso. Tem muitas manifestações aqui no streaming, tem até manifestações antagônicas, aqui em posições antagônicas. Tinha uma aqui que eu queria ler, que foi que eu acho que sumiu daqui, que o primeiro comentário dele, não estou vendo mais aqui. Ele elogiou, ele tinha elogiado a sua resposta, Leonardo, quando eu perguntei a questão dos países escandinavos, e criticado a minha tentativa de analogia. Só para deixar claro para ele, eu quis deixar o comentário para ler, mas não estou conseguindo deixar aqui. E para você também, para o ouvinte, que possa ter ficado despercebido, logicamente que não se pode comparar a realidade dos países. Oi, caiu. Travou sua internet aí. Nos Estados Unidos, por exemplo. Oi, caiu a internet? Não caiu, travou. Estou travando. Parou e, logicamente, não podemos comparar. Não podemos comparar os países escandinavos com o Brasil e nem, por exemplo, nem com países desenvolvidos como os Estados Unidos. Se você for comparar Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia com os Estados Unidos, os países escandinavos vão andar de 1000 socialmente nos Estados Unidos. A questão não está no poder econômico, a questão está em você aliar desenvolvimento econômico com estabilidade social, né? Com seguridade social. Agora, você pode comparar, sim, que um desses países escandinavos não fez lockdown e os outros fizeram. E os que não fizeram tiveram retomadas econômicas muito mais adiantadas.
e rápidas. Isso você pode comparar. Isso serve para lá e serve para aqui, por exemplo. E você pode, por exemplo, comparar Brasil com a Argentina, que são dois países vizinhos, e o Uruguai, onde a Argentina e o Uruguai fizeram lockdowns muito duros, o Brasil jamais fez, e os resultados estão aí. A Argentina e o Uruguai, inclusive, fecharam a fronteira com o Brasil em determinada hora, até o Paraguai fechou, para não deixar o brasileiro passar. Então, pode comparar, sim, a resposta das economias, né? Só para deixar isso bem claro. A realidade dos países, é lógico que não há comparação, não há grau de comparação. E nem, como o Leonardo falou, a conscientização do povo. Né? Não tem como comparar. Mas aí, os 8h05, vamos por intervalo? Vamos sim. Vamos sim. Vamos rapidamente ao intervalo. Depois a gente, se me permitiu, volta à questão do funcionamento dos bancos. Os bancos, todo o comércio, num período da pandemia, estendeu o horário de funcionamento, até para tentar evitar aqueles picos de aglomeração. Por que os bancos mantêm o funcionamento encurtado? Isso. Depois do próximo bloco, você pode comentar sobre isso, presidente, por favor? Pode ser? No próximo bloco, então? Fecha então. Então fecha sim, porque o que é a SIC, a CDL, o que é a Firjão, o que as entidades podem fazer para voltar pelo menos ao normal, não precisa nem estender, para não inventar que está dando mais despesas aos bancos, que eu acho que, se não o único, um dos poucos setores que continua lucrando até mesmo na pandemia. Eu já cheguei a conversar com o gerente do banco sobre isso, e o grande problema pelo menos naquela agência, que também tinha uma boa parte dos funcionários com Covid. Tanto que já algumas agências tiveram um fechamento provisório, temporário, por causa do problema também de Covid dos funcionários. Então, é o que eu falei. Dentro do sistema bancário, do sistema financeiro, é difícil você atuar. Porque tanto que os bancos, os grandes bancos aqui, têm esse horário reduzido. E as cooperativas de crédito não têm. As cooperativas de crédito estão funcionando no horário normal. Não tem pagamento de auxílio emergencial, então não tem fila lá fora, estão funcionando no horário normal. Então, o grande problema maior dos bancos, dos grandes bancos, é com relação a isso, esse pagamento de auxílio. Você tem uma aglomeração lá fora, tem funcionários com Covid, então você cria uma situação muito difícil para a gente chegar. Nós não temos poderes, foi o que eu falei. A gente tem que, junto com o poder público, chamar os gerentes regionais para a gente chegar a um denominador comum. Como? Não sei, na rua, eles dizem que é muito difícil atuar na rua, mas aí o poder público tem que ajudar. Perfeito. Tem aqui um comentário aqui, só para o bloco, Sandro Mota: vocês estão desinformados, assim como a Folha de São Paulo. Sobre o comentário que eu fiz dos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no sábado e no domingo. O Sandro Mota: vocês estão desinformados, assim como a Folha de São Paulo. O MBL não é de direita. Eles são do centro, tipo PSDB e DEM. São apenas uns boboboys. E só ganharam força quando foram para o lado de Bolsonaro. Bolsonaro é o único político que tem mais de 35% do eleitorado brasileiro que não arreda o pé. Mesmo a mídia desesperada o atacar diuturnamente, também mal formulado. E quando chegar 2022, ele será reconduzido à presidência. E a maioria da oposição hoje no parlamento será difícil voltar. Sandro Mota, algumas informações suas não são verdade. O MBL é de direita, sim, é de centro-direita, né? É bem diferente do PSDB. O PSDB, com o Fernando Henrique, por exemplo, no poder, foi um partido de centro-esquerda, apesar da posição do PT. O MBL foi o principal grupo que mobilizou para o impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016, as manifestações para o impeachment da presidente, e que a consequência foi levar Bolsonaro ao poder. E Bolsonaro não tem 35% do eleitorado, nenhuma pesquisa. A pesquisa que ele aparece melhor é a da Datafolha, das atuais, com 31%. Algumas ele aparece abaixo disso, com 27 pontos. Né?
Ele não tem 35% hoje em nenhuma pesquisa feita. Então, suas informações estão incorretas. E o PSDB, se você for colocar o PSDB de João Dória, pode ser que o PSDB de João Dória se aproxime do MBL. O PSDB de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não. Então, o PSDB é um partido, né, bem... Agora, é sim, o MBL é sim liberal e é sim de centro-direita. Isso é um fato. Quer você concorde ou não, independe da sua concordância. Ok? Muito bem, são 8h10, então vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência para conversar mais com o Leonardo Castro de Abreu, presidente da ASIC Campos, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.